Assim como no direito, não há um consenso no mundo acadêmico sobre seu início exato. Há quem defenda que ela só se iniciou de fato quando os meios informacionais se expandiram para todo o globo, ao menos em tese a partir do século XX. Há aqueles que defendam a ideia de que a globalização é um processo gradativo que teve início com as grandes navegações entre o século XV e XIX. A globalização pode ser dividida em três fases. Fase 1. As sociedades europeias eram em sua maioria isoladas e relativamente autônomas, havendo pouca ou nenhuma interatividade entre si. Porém, a partir dos avanços que os meios de transporte e comunicação trouxeram ao longo da sua evolução, percebeu-se a necessidade de partir em busca de novos mercados e matérias-primas, como especiarias e materiais preciosos. Então, surgiram as grandes navegações, que agora também visavam a descoberta de novas terras e rotas, dando origem às colônias americanas, asiáticas e africanas. Fase 3. Essa fase coincidiu com a Guerra Fria, no chamado mundo bipolar, onde este se dividiu em dois grandes polos. Um liderado pelos Estados Unidos, bloco capitalista, e o segundo liderado pela União Soviética, que era o bloco socialista. Apesar do pânico gerado pela exploração de uma possível guerra nuclear, este também foi o período marcado por grandes avanços na área tecnológica, em razão da corrida armamentista e espacial, que permitiram um grande avanço da ciência. Nesse sentido, foram realizados avanços na área da informação e também dos transportes, com o desenvolvimento da informática, da robótica, da internet e também da biotecnologia. Os instrumentos anteriores existentes foram aperfeiçoados e novos meios de comunicação e deslocamento foram criados, promovendo assim uma maior e mais ampla integração mundial, embora ela permanecesse em níveis desiguais de desenvolvimento pelo mundo. Fase 4. Com a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, o mundo entrou numa nova ordem mundial, trazendo a consolidação do capitalismo pelo mundo, que é uma das principais características desse período, junto com o encurtamento das distâncias. Influência no mundo econômico. Pode-se dizer que desde a chegada dos europeus ao Brasil, nós estamos em um processo de globalização. Entretanto, o consenso é de que somente a partir da década de 90 que a globalização passou a ter um maior impacto na economia brasileira. O maior desses impactos foi a chegada do neoliberalismo, conhecido como modelo que visa a menor intervenção do Estado na economia. E com ele veio a intensificação do processo de privatizações de empresários estatais e a intensa abertura para o capital externo, o que acarretou numa maior inserção das indústrias e companhias multinacionais no Brasil. Estar em meio à globalização tem as suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é o acesso aos produtos internacionais, muitas vezes mais baratos ou melhores que os produtos nacionais. Por outro lado, esses produtos entram no país com preços muito mais baixos do que os produtos brasileiros, provocando uma competição desigual que pode chegar a causar falência e desemprego. Um exemplo é a grande quantidade de produtos chineses que entram no país. Outro importante aspecto é a integração do Brasil no mercado internacional. Isso atrai a atenção de investidores estrangeiros, que começam a investir no país através da Bolsa de Valores. Dentro deste processo, muitos países se juntaram e formaram blocos econômicos, cujo objetivo principal é aumentar as relações comerciais entre os membros. Neste contexto surgiram a União Europeia, o Mercosul, a Comecon, a NAFTA, o Pacto Andino e a APEC. Estes blocos se fortalecem cada vez mais e se relacionam entre si. Desta forma, cada país, ao fazer parte de um bloco econômico, consegue mais força nas relações comerciais internacionais.
Globalização e cultura. No âmbito cultural, os pontos são mais positivos do que negativos. A globalização aumentou imensamente o nosso acesso ao mundo das artes, cinema e música, principalmente após o advento da internet, onde tudo está ao alcance de um clique. A principal desvantagem disso é que, devido à massiva influência estrangeira, principalmente norte-americana, os brasileiros estão perdendo o interesse pela cultura nacional e cada vez mais imitando o comportamento gringo. A globalização e o direito. Devido à grande influência do comércio exterior, fez-se necessária a regulamentação das relações de consumo, criando-se, então, o primeiro Código Comercial. Importando o modelo francês. Porém, essa importação não se deu sem certo prejuízo no comércio, já que agora o Estado faria uma maior intervenção na economia. Definiu-se que o código deveria ser redigido a partir do princípio de todas as nações comerciantes. Qualquer estrangeiro, a partir de agora, poderia ser comerciante no Brasil e até fazer parte de uma sociedade de empreendedores. Os estrangeiros dominavam vários ramos do comércio de importação, já que os franceses e alemães possuíam ligação direta, via cabo submarino, entre Europa e Brasil. Exemplificando o impacto da globalização no âmbito jurídico, estão algumas leis que foram estabelecidas no Brasil e outras que são aceitas por praticamente todo o globo. Artigo 2. O imposto sobre a importação será cobrado na forma estabelecida por esta lei e pela tarifa aduaneira no Brasil, por meio da alíquota ad valorem ou específica, ou pela conjugação de ambas. ONU. Mais um exemplo é a ONU, Organização das Nações Unidas, que nasceu após a Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade de se julgar os crimes de guerra e estabelecer parâmetros para que a paz fosse mantida, prevenindo assim a explosão de uma nova guerra. Os países assinantes da ONU adotam um conjunto de princípios, entre eles: Princípio 1. Manter a paz e a segurança internacionais. Princípio 2. Desenvolver relações amistosas entre as nações. Princípio 3. Realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Princípio 4. Ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns.